instante, gente. Bom, vamos lá. Pessoal, a aula de hoje, bom dia aí para quem eu não cumprimentei ainda, sejam bem-vindos, né? E na aula de hoje, eu tinha deixado esse roteiro aqui para vocês darem uma estudada, darem uma olhada prévia há 2 semanas, né? Semana passada foi feriado em Belo Horizonte, então nós não tivemos aula. E aí o nosso assunto hoje é falar sobre multiplexação por divisão de tempo, tá? Então, até então, a gente tinha falado do processo de amostragem, né, de sinais analógicos, no intuito, né, de transformar em sinais digitais. Falamos algumas coisas a respeito disso aqui, tá? E aí, esse processo de amostragem, ele vai dar uma base para a gente falar de multiplexação por divisão de tempo. Antes da gente começar nosso assunto mesmo, né, de hoje, a gente está encerrando quase o nosso ano, né? Se eu não me engano, semana que vem a gente ainda tem aula, porque as aulas vão até quarta-feira, então semana que vem a gente vai ter aula. A aula de hoje, ela vai ter um questionário para vocês responderem. Assim que eu terminar a aula, eu vou colocar o questionário lá no SIGA para vocês responderem, tá? Só que, qual que é o aviso importante que eu queria dar para vocês? O questionário da aula de hoje já vai entrar na nota do 4º bimestre de vocês, tá? Então, só para a gente olhar aqui, ó, o primeiro questionário que eu dei no começo aí do bimestre de vocês foi o de modulação FM, depois falamos de espectro FM, demodulação FM, VCO, amostragem PAM e recepção PAM. Esses aqui eu ainda não publiquei as notas, vou publicar em breve para vocês também, mas são aí os nossos 1, 2, 3, 4, 5, 6 questionários, tá? E aí, só para explicar para vocês a metodologia que eu vou utilizar, é o seguinte, a gente tem aqui, né, são 6 questionários, em que cada questionário tem 3 perguntas, e aí eu coloquei cada pergunta valendo 1 ponto. Então, se a gente fizer a conta aqui, no final nós vamos ter 18 pontos, né? Tá faltando aí a distribuição de 2 pontos. O terceiro bimestre tem um valor de 20, como vocês devem saber. O que vai acontecer, pessoal? Desses 18 pontos aqui, ó, nós vamos fazer uma regra de 3. Então, ó, 18 está para 20, assim como, né, a nota que vocês obtiveram dentro desses 18, tá? A nota, vou falar aqui, nota provisória, vai estar para a nota final. Então, eu vou criar um fatorzinho lá no SIGA, no sistema de compensação, tá? Que vai equivaler a esse procedimento aqui, em que a conta, né, para saber a nota final que vocês vão ficar no bimestre, vai ser, então, a nota provisória, que é essa nota dos questionários, valendo 18 pontos, multiplicado por 20 e dividido por 18. Beleza, senhores? Deu para entender aqui? Então, na verdade, eu já consigo fechar a nota do terceiro bimestre de vocês. Acho que já acabou os prazos dos questionários, né? Acredito que essa semana ainda eu vou fazer esse fechamento. E aí, se alguém tiver algum problema, alguma dúvida com nota, alguma coisa, vocês podem me procurar e fiquem à vontade para me mandar mensagem aqui pelo Teams. Alguma dúvida aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação a essa distribuição? Então, só reforçando, né? Nós vamos ter um questionário sobre TDM, só que o questionário de TDM, que eu vou lançar hoje até semana que vem, vai entrar na nota do 4º bimestre. Por que eu estou fazendo isso? Porque o 4º bimestre ele vale 30. Ele vale mais pontos. Então, quanto mais questionários a gente tiver no 4º bimestre, para que eu não tenha muitos pontos concentrados em poucos questionários, melhor. Então, eu já vou começar a partir desse TDM agora. Tudo bem, gente? Beleza? Alguém tem alguma dúvida aqui?
Acho que não, né? Ninguém se manifestou. Bom, vou limpar isso aqui que nós vamos precisar. Vamos para o assunto de hoje, então, pessoal. Como eu falei, o tema nosso de hoje é a multiplexação, tá? Não uma multiplexação qualquer, um negócio que a gente chama de multiplexação por divisão de tempo. Ou, né, a sigla do inglês, Time Division Multiplex. Multiplexação por divisão de tempo, TDM, tá? Pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: o que vocês entendem como multiplexação? O que é multiplexação para vocês? Alguém consegue me dar a definição disso aqui? Vamos explicar o que é, como é que é? Podem mandar no chat, abrir microfone. Ninguém, gente? Tentem chutar aí. O momento de errar é agora. A gente conversar. Faz muito sentido só eu ficar falando aqui e não ter a participação de vocês. Ninguém se arrisca? Bom, em telecomunicações, especificamente, o processo de multiplexação é o processo de eu conseguir transmitir, né, informações de mais de um usuário utilizando o mesmo canal, tá? E isso pode ser feito de diversas formas diferentes, não só por divisão de tempo. Um exemplo muito claro dessa divisão do canal, divisão do meio de comunicação por vários usuários, é se a gente pegar, por exemplo, as estações de rádio ou as estações de televisão, ou os sinais de telefonia móvel, celular, né? Eles estão aí todos compartilhando o mesmo meio, todos estão transmitindo no ar, né? Através da onda eletromagnética. E aí eles transmitem, na verdade, o que a gente tem é uma multiplexação por divisão de frequências, né? Então, se a gente pegar o rádio, por exemplo, é um exemplo muito claro para a gente, cada estação de rádio transmite em uma frequência diferente. E a gente consegue separar a informação de cada usuário, ou seja, de cada estação de rádio, sintonizando naquela frequência específica. Então, é um tipo de multiplexação que a gente tem, é a FDM, é a multiplexação por divisão de frequência. Nós temos outros tipos também. Por exemplo, WDM, multiplexação por divisão de comprimento de onda, né? CDM, multiplexação por divisão de código, e aí não vou entrar em detalhes aqui, mas eu codifico a informação de cada usuário com código diferente, aí eu consigo separar informações de diversos usuários de acordo com o código. Isso aqui é utilizado no 3G, tá? Essa de comprimento de onda é usado nas fibras óticas, tá? Nas redes FTTX, que a gente chama. E tem o TDM, que é a multiplexação por divisão de tempo, que é o nosso foco hoje, né? O que a gente vai falar hoje. Basicamente, pessoal, dá uma ideia um pouco, não é confusa, mas assim, a gente pensa, poxa, multiplexação por divisão de tempo. Isso quer dizer que os diversos usuários vão compartilhar aquele meio de transmissão e eles vão estar transmitindo em tempos diferentes. Aí a gente pensa, né? Tipo assim, nossa, mas se eu tiver que compartilhar e cada usuário transmite a algum tempo, eu posso ter problema, porque
pode ser que um usuário perca a informação porque ele quer transmitir num horário, né, num tempo ali que é informação de outro usuário. E nós vamos ver que não, tá? Devido a esse processo de amostragem, é uma multiplexação que trabalha aí com essas informações digitais, mas devido a esse processo de amostragem que a gente vem estudando aí nas últimas 2 aulas, eu vou conseguir fazer essa multiplexação por divisão de tempo, né? Transferir a informação em um só meio, né, de vários usuários em instantes de tempo diferentes, sem que eu perca, de fato, a informação. E a gente vai ver como é que é isso, tá? Então, os tópicos que a gente vai abordar aqui: multiplexação de sinais amostrados, multiplexação de sinais digitais, padrões de multiplexação, sincronismo e recepção. E aí, foi pedido que vocês, né, fizessem a leitura lá da apostila que eu disponibilizei para vocês, da página 29 à página 31, é o item 4.3. Se a gente for lá na apostila, acho que ele colocou lá a página 29, né? Aqui. É uma experiência de multiplexação por divisão de tempo e tem aqui toda a definição teórica disso aqui que eu vou explicar para vocês, fazendo um desenho, fazendo uma análise ali com vocês, e depois a gente volta aqui na apostila só para poder repassar as informações. Então, basicamente, pessoal, o que vai acontecer aqui? Como é que é esse processo de multiplexação por divisão de tempo? Vamos supor que eu vou fazer essa multiplexação de 3 usuários diferentes, tá? Então, ó, eu vou ter aqui o sinal do usuário 1, o sinal do usuário 2, vou representar aqui embaixo, um sinal do usuário 3 e um sinal multiplexado. Vou colocar aqui M, para a gente saber que é o sinal multiplexado já. Aí, grande parte das informações que a gente tem, né, são analógicas, imagem, vídeo, áudio, né? Então, os sinais vão ser sinais características analógicas. Vou desenhar aqui mais ou menos as formas de onda diferentes aqui, só para a gente poder usar de maneira didática, tá? E aí, o que acontece? Nós vimos que no processo lá do PAM, da modulação PAM, ou no processo de amostragem, eu vou colher pedacinhos de amostras, né, pedacinhos de cada um dos sinais desses usuários, quando eu fizer essa multiplexação, essa modulação. Então, ó, vou pegar esse pedacinho aqui, por exemplo, da informação do usuário 1, depois de quanto tempo, né? Depois de um período de amostragem, eu venho aqui e pego mais um pedacinho desse cara aqui, pulo mais um período de amostragem, eu vou pegar mais um pedaço, pulo mais um período de amostragem, eu vou pegar mais um pedaço, pulo mais um período de amostragem, vou pegar mais um pedacinho aqui, ó, e assim por diante. Isso vai ser feito para todos os usuários. Só que eu vou fazer de uma forma que as amostras não ocorram no mesmo instante, tá? Então, o que vai acontecer? Esse outro usuário aqui eu vou mostrar aqui, depois eu vou mostrar ele um pouquinho depois aqui, depois aqui, depois, deixa eu ver aqui, e assim por diante. E no terceiro usuário, a mesma coisa. Vou vir aqui, vou mostrar ele, por exemplo, aqui, depois colher uma amostra aqui, depois vou colher uma amostra aqui, depois vou colher uma amostra aqui, por exemplo. Bom, vamos considerar aqui, pessoal, que o período de amostragem do usuário 1 é igual ao período de amostragem do usuário 2, que é igual ao período de amostragem do usuário 3. Ou seja, né, o intervalo de tempo de uma amostra para a próxima é o mesmo para as 3 condições, para os 3 casos aí, para os 3 usuários.
Isso é o que acontece na prática? Porque o método para digitalização, por exemplo, da voz para telefonia, para sinais, né, de áudio e tudo mais, é padronizado. Então, se eu pegar meu celular aqui para poder ligar para alguém, e qualquer um de vocês pegar o celular para ligar para alguém, essa digitalização do sinal de voz ela vai acontecer da mesma forma. Isso é um padrão, é padronizado. Então, a gente vai ter o mesmo período entre as amostras, tá? Consequentemente, a mesma frequência de amostragem. E aí, o que acontece? Se eu vou colher essas amostras em instantes diferentes, eu consigo juntar tudo e transmitir. Por exemplo, né? Aqui, ó. Vou colocar aqui a amostra do usuário A, essa primeira que estava ali, depois essa segunda que estava ali um pouquinho mais baixo, depois essa terceira aqui para baixo, a quarta um pouco mais para baixo, a quinta pequenininha aqui. Do usuário 2, aí eu tinha uma amostrinha dele aqui, uma um pouquinho maior aqui, uma maior ainda aqui, uma maior ainda aqui, e do usuário 3, né? Vamos representar aqui, tem uma amostra aqui mais ou menos. Está um pouco deslocado aqui no tempo, pessoal, mas foi só a referência minha dos instantes de tempo que eu usei aqui que não estão certinhos. E aí o que a gente consegue perceber, né? Que como essas amostras elas ocorrem em intervalos diferentes de tempo, eu consigo vir aqui e juntar todas essas amostras em um sinal só. Aí, perdi informação? Não. Não há perca de informação, justamente por quê? Porque eu consegui transmitir, eu consegui juntar todas as amostras de todos os usuários sem que uma interferisse na outra. Cada uma está sendo transmitida num instante de tempo diferente. Então, primeiro, né, a amostra aqui do usuário 1, depois do usuário 2, depois do usuário 3. Aí volta do usuário 1 de novo, do usuário 2 de novo, do usuário 3 de novo, e assim por diante. Então, não há perca de informação, aí não há perda, né? Não há perda de informação nesse caso, né? Desde que se respeite o teorema da amostragem de Nykst. Lembrando, né, o que esse teorema da amostragem de Nykst falava para a gente? Que a frequência de amostragem tem que ser maior ou igual 2 vezes a frequência máxima do meu sinal. E aí, desde que eu consiga respeitar isso, que eu consiga atender a isso, né? Lembrando que a frequência de amostragem é o inverso desse período aqui desses caras. Se eu conseguir respeitar isso, eu consigo recuperar o sinal analógico por meio das amostras, usando aquilo lá que a gente já viu, de filtragem e tudo mais. Beleza, gente? Alguma pergunta? Tudo bem? Tá. Eu vou fazer esse desenho aqui de uma outra forma, num outro esquemático aqui, para tentar mostrar para vocês, né? Nós vamos ter o equipamento ali, que a gente chama de multiplexador, ou na eletrônica vocês vão encontrar muito a abreviação MUX, né? E aí eu vou inserir as linhas aqui de 3 usuários diferentes. Do usuário 1, do usuário 2, do usuário 3. E vai sair uma linha só. Por quê? Tenho 3 usuários compartilhando o mesmo meio. Aí, ó, a gente vai ter um padrão que é o seguinte. Vamos supor que aqui é o usuário A, aqui é o B e aqui é o C. E aí ele transmite aqui, ó. A primeira amostra do usuário A é A1. A segunda, A2. A terceira, A3. E aí cada um desses usuários vai transmitir 3 amostras. Primeira do B, segunda do B, terceira do B.
primeira do C, segunda do C, terceira do C. Bom, o que esse multiplexador vai fazer, né? Aqui é uma chave que vai ficar chaveando mesmo, tá? Atrasando, chaveando aí. E aí, aqui fora, o que vai sair? Vai sair o seguinte, ó. Primeiro ele pega a primeira amostra do A, depois a primeira do B, depois a primeira do C. Aí ele volta no A e pega a segunda do A. Volta no B e pega a segunda amostra dele. Volta no C e pega a segunda amostra. Finalmente, ele vai voltar no A para pegar a última. Depois no B para ficar a última. E depois no C para ficar a última. Então, reparem que isso aqui, pessoal, está sendo... Eu fiz dessa forma aqui, mas isso aqui obedece aí uma linha do tempo, tá? Então, ó, nesse instante de tempo aqui vem a primeira amostra, depois, nesse instante, a segunda amostra do A, nesse instante, a terceira amostra. Entre a primeira amostra do A e a segunda, eu consigo transmitir, eu consigo alocar no tempo, né? A primeira e a segunda a primeira do B e a primeira do C. Desde que o seguinte, né? O que vai acontecer nessa janela de tempo que a gente está analisando? O intervalo de tempo entre a primeira amostra do A e a segunda é igual ao período de amostragem, tá? Então, esse intervalo que a gente tem entre a primeira e a segunda amostra de cada uma, né, de cada um dos usuários, ele é constante. Então, se eu quiser olhar aqui, ó, primeira amostra do B e segunda amostra do B, o intervalo de tempo de uma para outra é o período de amostragem também. Se eu fizer essa mesma análise para o C, primeira amostra do C até a segunda amostra do C, nós vamos ter também um intervalo de tempo igual ao período de amostragem. Beleza, gente? Ok? Acho que ninguém mandou nada no chat, né? Bom, aí, pessoal, um primeiro detalhe que a gente tem que ver aqui, que eu tenho que falar com vocês, que eu tenho que comentar com vocês, é o seguinte. Bom, veja bem. Se eu estou alocando ali, eu estou juntando, né, 3 usuários para transmitir ao mesmo tempo, né, e para que não tenha atraso, normalmente eu tenho que aumentar a minha taxa de transmissão aqui, tá? Nós vamos fazer essa conta aqui daqui a pouco, e aí vai ficar mais claro isso aqui para vocês. Uma outra definição que a gente tem aqui é o seguinte: a definição de quadro. O que é o quadro? É o conjunto de dados de todos os usuários que compartilham o meio, o conjunto de dados, todos os usuários que compartilham o meio, considerando uma amostra de cada. Então, ó, no nosso exemplo aqui que eu fiz, todos os usuários que compartilham o meio, o A, o B e o C. Então, é o conjunto dos dados, das informações de todos eles, considerando uma amostra de cada. Por exemplo, né, se eu quiser pegar a primeira amostra de cada aqui, opa, deixa eu pôr para não confundir. Se eu quiser pegar a primeira amostra de cada um aqui, ó, A1, B1 e C1, nós temos o que a gente chama de quadro, tá? É um quadro desse sistema de multiplexação. Poderia pegar como quadro também A2, B2 e C2, A3, B3 e C3, B1, C1 e A2, que é ó, B1, C1 e A2. É uma amostra de cada usuário que tá, né? Tem uma do B, uma do C e uma do A. Então, também a gente poderia
olhar aí como quadro, mas normalmente a gente pega, né, a primeira de todas ou a segunda de todas, tudo mais, e chama aquele conjunto ali de quadro. Pergunta, né? Com base aqui no período de amostragem, período entre amostras, eu pergunto para vocês, quanto vale o tempo de duração de um quadro? Ele é igual ao quê? Né? Esse TQ aí a gente chama de tempo de quadro. Ele é igual ao quê? O que vocês acham? Boa pergunta, professor. Tô pensando aqui, mas Como é que é? tô falando assim que eu tô pensando aqui, mas ainda não Ó, sei o que eu consigo falar. ó, o tempo de quadro é o tempo dessas 3 amostras aqui, ó. O que eu falei com vocês? Que o intervalo de tempo que eu tenho da primeira amostra do usuário A até a segunda amostra do usuário B é o tempo entre uma amostra e outra, que é o tempo de amostragem, é o período de amostragem que a gente chamou lá quando a gente falou de PAM. Então, se essa largura aqui é o tempo de amostragem e essa largura aqui encaixa no quadro, o tempo de quadro é o próprio tempo de amostragem, né? O período de amostragem. Tá claro? Claro, sim. Beleza. Bom, para cada intervalozinho de tempo que a gente tem ali, agora também, a gente também dá um outro nome. Para cada intervalo aqui que a gente tem, ó, de um usuário transmitindo uma amostra só, a gente também dá um nome que é o nome de janela, ou ainda, né, muito comum encontrar, time slot, né? Slot de tempo, né? Um intervalozinho de tempo ali determinado, pré-definido. E aí o que acontece? Se eu quiser saber o tempo de um time slot, tempo de um time slot, né? Como é que a gente faz isso aqui? É o tempo do quadro, tá? É o tempo todo do quadro, dividido pelo número de janelas ou número de time slots que a gente tem. Dividido por n. É o número. Vou usar um n maiúsculo aqui, que nós vamos precisar de um n minúsculo ali depois. Do número de time slots por quadro. E por último, pessoal, uma outra definição aqui que a gente tem que ver é a seguinte. Dentro de um time slot aqui que eu tenho uma amostra, nós vamos ver quando a gente falar de PCM, de quantização e tudo mais, acho que eu vou dar essa aula para vocês na semana que vem. Dentro de cada janela, de cada time slot aqui, nós vamos representar essa amostra por uma sequência de bits, de n bits, tá? E aí a gente vai ter um conceito que é o conceito do tempo de bit, né? A duração ali, o tempo que a gente leva para transmitir um bit. É o tempo de um time slot dividido por n minúsculo aqui, que é o número de bits por time slot, tá? Então, resumo da ópera. O quadro tem ali as informações de vários usuários, cada um dentro de um time slot, né? O tempo do quadro é o mesmo tempo da amostra que a gente tem entre uma amostra e outra do usuário. Aí, se eu quero saber qual é o tempo dedicado para cada usuário, tempo de um time slot, eu pego esse tempo de quadro e divido pelo número de time slots que a gente tem dentro dele. Isso aqui é intuitivo, né? E aí, se dentro do time slot eu tenho uma sequência de bits lá,
dos usuários. Eu tenho uma sequência de bits do usuário, eu quiser saber o tempo de duração de um bit, eu pego o tempo de todo aquele time slot e divido pelo número de bits que eu tenho ali dentro. Beleza? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Tá. Eu vou, para exemplificar aqui com alguns dados numéricos, eu vou mostrar aqui, isso está até no vídeo que eu pedi para vocês assistirem lá no roteiro, tá? O padrão brasileiro. Como é que é isso aqui no Brasil? Quais são os valores que a gente utiliza no Brasil, tá? Ó, a gente considera no Brasil que o sinal de voz ele vai ter componentes de 0 a 3,4 kHz, tá? Lógico, a voz tem mais componentes que isso? Tem, mas a gente precisa limitar. E aí, se a gente limita em 3,4 kHz, a gente consegue entender tudo que as pessoas estão falando sem problemas, né? Sem perda de informação significativa. Isso quer dizer que eu teria que usar uma frequência de amostragem maior ou igual a 2 vezes 3,4 kHz, né? De acordo lá com o nosso teorema de Nernst, que eu citei agora há pouco. Então, eu vou usar uma frequência de amostragem de pelo menos, né, 6,8 kHz. Só que a gente já viu lá na recepção PAM que não é interessante eu trabalhar no limite, né, no valor mínimo aí que a gente tem. Então, para que haja uma folga, na prática, é utilizado na digitalização do sinal de voz 8 kHz de frequência de amostragem. Isso implica, né, gente, que a gente teria aí um período de amostragem de 1 dividido por 8K. Vou colocar a fórmula aqui, ó. 1 dividido por 8 vezes 10 a terceira vai dar 125 microsegundos. Esse é o período que a gente tem entre uma amostra e outra. Bom, o que é feito, né, no padrão brasileiro? O padrão brasileiro ele tem uma hierarquia de multiplexação que faz a multiplexação no primeiro nível, depois no segundo nível, depois no terceiro nível e assim por diante. Mas para a gente falar do primeiro nível, eu formo o que a gente chama de quadro E1. Como é que é esse quadro E1? Ele vai ter aqui várias janelas, ou vários canais, ou vários time slots. Eu esqueci de falar dessa outro nome, né? Canais é um nome muito comum também, né? Cada canal aí corresponde a cada usuário, tá? E aí eu tenho canal 0, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, e assim por diante, né? Até chegar nos últimos canais. Canal 30, canal 31. Então, no padrão brasileiro de transmissão de voz na telefonia, a gente utiliza aí 32 canais. Isso aqui monta o quadro, tá? Se a gente tiver que fazer uma linha do tempo aqui, dando continuidade, né? Aqui viria de novo a informação do canal 0, de novo a informação do canal 1, de novo a informação do canal 2, né? Terminou o quadro, começa a repetir as informações, tá? Aqui seria a primeira amostra do canal 0, segunda amostra do canal 0. Aqui, primeira amostra do canal 1, segunda amostra do canal 1, e assim por diante. Tem um detalhe aqui que existem canais, tá? O canal 0 e o canal 15 não são de informações de voz de usuário. São informações aí de sinalização, para sinalizar onde é que começa o quadro, tudo certinho, e controle dos sistemas de voz lá, dos sistemas de telefonia. Então, existem dois quadros aí, dois canais que são dedicados a informações de sinalização e controle. Os outros 30
são canais de voz, são canais de usuário mesmo, transmitindo voz, falando lá na telefonia. Bom, daqui, pessoal, qual seria o tempo de duração do quadro? É o intervalo entre a primeira e a segunda amostra, né, de um mesmo usuário. Então, é o mesmo intervalo das amostras. 125 microsegundos, a duração que a gente tem ali. Se eu tivesse que perguntar aqui para vocês, qual é o tempo de canal ou um tempo de um time slot? Como é que eu ia encontrar isso aqui? Tempo de canal ou tempo do time slot? Ninguém, gente? Ó, vai ser o tempo do quadro que a gente achou aqui, dividido pelo número de time slots que a gente tem, ou número de canais. Então, vai ser os 125 microsegundos, né, que nós temos ali num quadro, dividido pelos 32 canais. Então, ó, eu pego o tempo do quadro todinho e divido, são 32 canais, divido por 32. E nós vamos encontrar um valor de 3,90625 microsegundos. Então, essa é a duração ali do intervalo de tempo que um usuário só tem para poder transmitir dentro de cada quadro, tá? O intervalo que ele vai ter. E, ainda falando do padrão brasileiro, pessoal, nós temos um time slot aqui, e aí aqui dentro eu vou ter uma sequência de 8 bits, tá? Bit 0 até o bit 7 vai dar aí pra gente uma sequência de 8 bits. Então, eu tenho aí 8 bits por amostra. E aí, se eu tiver que encontrar o tempo de bit, portanto, né, é o tempo do time slot, que é esse tempo todo aqui desse cara, dividido pelos 8 bits ali que a gente vai ter. Então, nossos 3,90625 vezes 10 a menos 6, dividido por 8. E aí a gente encontra aí, ó, aproximadamente 488 nanosegundos. E só a título de curiosidade aqui, pessoal, as informações importantes, né? Se eu quiser encontrar a taxa de transmissão de bit ou a velocidade de transmissão, eu faço 1 dividido por esse valor, 488 vezes 10 a menos 9, e aí a gente encontra aí aproximadamente 2,048 megabits por segundo, tá? 2,048 megabits por segundo. Beleza, gente? Beleza. Ok, aqui. Bom, um outro detalhe aqui em relação a essa taxa de transmissão, tá? E aí essas taxas de transmissão aqui, elas são importantes, tá? A velocidade de transmissão, a gente consegue até fazer uma analogia com a internet aí que a gente tem de transmissão, né? Um outro detalhe importante aqui é que, por usuário, nós vamos ter uma taxa de bit que é igual à frequência de amostragem vezes o número de bits por amostra. Os 8 kHz aqui que a gente falou lá antes, vezes 8 bits, 64 kilobits por segundo. Poxa, mas por que por usuário, né, é diferente do valor que a gente encontrou? Vamos pensar assim, pessoal. Cada usuário, na digitalização do sinal de voz, está gerando 64 kilobits por segundo nesse processo de digitalização. Eu vou juntar aqui 32 canais ou 32 usuários para que eu consiga passar toda a informação desses 32 canais, desses 32 usuários,
eu tenho que transmitir 32 vezes mais rápido, né? Então, se a gente pegar 64 kilobits por segundo e multiplicar por 32, nós vamos encontrar 2,048 megabits por segundo, tá? Então, esses 64 kilobits por segundo é considerando cada usuário, é a velocidade de transmissão de cada usuário, e os 2,048 megabits por segundo é a velocidade de transmissão do quadro, que ele comporta 32 usuários. Então, tem que ser 32 vezes mais rápido. Vocês vão ver que na hierarquia de multiplexação TDM, a gente vai multiplexando mais quadros E1 para formar o E2, mais E2 para formar o E3, e assim por diante, tá? Eu queria mostrar isso mais no vídeo. Mas vamos dar uma olhada aqui só na apostila rapidinho. Ele fala aqui em relação à frequência de amostragem, né? O teorema de Nast, que a gente falou. Dá um exemplo numérico aqui com esses valores que a gente calculou. Dá um exemplo aqui parecido com aquele que eu fiz, tá? Os sinais analógicos dos 3 usuários, as amostras, e aí ele coloca uma amostra após a outra, né? Ó, a amostra do usuário 1, do usuário 2, do usuário 3. Depois repete, do usuário 1, do usuário 2, do usuário 3. Depois repete, usuário 1, usuário 2 e usuário 3, né? E aí sempre tem um pulso aqui, ó, uma amostra de sincronismo, tá? Que seria igual aquele canal 0 lá que eu falei com vocês, que é de sincronismo, sinalização, é para saber aonde que começa, um pulso específico, para saber aonde que começa o nosso quadro. Bom, ele fala aqui um pouquinho de valores também, que a gente já tinha falado, tá? Os pulsos de sincronismo aqui, aí as informações do canal 1, do canal 2, fala dessas questões de tempo, fala do receptor, que é importante que no receptor a gente tenha uma recuperação de relógio por meio dos pulsos de sincronismo, tá? Para a gente saber a posição de cada usuário, para eu conseguir separar certinho, esse instante aqui é do usuário 1, esse próximo é do 2, e assim por diante, para conseguir separar, né, como tá. Posso comutar isso aí por meio de uma chave que vai ficar mudando para cada usuário, tá? E isso aqui já falei. Bom, e aí tinha um vídeo que eu deixei para vocês, só para a gente finalizar a aula, vou abrir ele aqui, que ele traz algumas outras informações também para a gente. Opa. Traz algumas informações aqui também para a gente. Deixa eu ver se ele carrega aqui. Basicamente, pessoal, ele explica aqui esse processo de sincronização do TDM. A qualidade está horrorosa. Acho que minha internet deu uma piorada aqui. Bom, fala dos pulsos de sincronização, ele explica, tá? Tem simulaçãozinha aqui, é interessante que vocês assistam isso aqui depois, tá? E aí ele mostra, pessoal, que existe, né, essa multiplexação hierárquica. Então, veja bem, deixa eu pegar o padrão brasileiro, ele mostra aqui o padrão americano, o padrão japonês, mas ele mostra também o padrão brasileiro, que é aquele E1, E2, E3. Deixa eu achar, vamos achar aqui. Só um instante. Aqui, ó. Isso aqui é o que a gente usa, né? É a versão europeia e a versão também que a gente usa brasileira, tá? Então, veja bem. A linha E1 que eu mostrei para vocês. Opa, peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Isso. A linha E1 que eu mostrei para vocês, ó, ela tem 30 canais de voz, mais 2 de sinalização. E aí, se cada canal desse transmite a 64 kilobits por segundo, se eu multiplico esse valor por 32, eu chego no 2048. Aí, uma linha E2, uma linha no segundo nível de multiplexação, né? Ela é a multiplexação de 4 linhas E1. Então, vou ter o primeiro quadro E1,
Vou chamar de E1, E1, 2, E1, 3 e, vou mudar de cor aqui só para dar para enxergar, e E1, 4, né? E aí ele junta tudo isso aqui e transforma num quadro só, num quadro maiorzão, né? Que é o quadro E2. Só um detalhe para essas taxas de transmissão, que vocês podem ficar confusos, tá? Ó, se eu juntei mais 4 usuários, era para eu pegar esse número aqui e multiplicar por 4. Vou pegar esses 2.048 e multiplicar por 4, só que aí eu acharia 8.192 e não 8.448. Por que que é um pouco maior? Porque são adicionados mais bits de sincronismo e de controle, e aí, se eu adiciono mais bits, eu acabo tendo que transmitir um pouco mais rápido para que não hajam atrasos, tá? Mas olha aqui, esses valores aqui, ó, eles são multiplicados por 4. Ó. 30 canais de voz vezes 4 vai dar 120 canais de voz. E mais 8 de sinalização. E aí, juntando também a multiplexação de 4 e 2, nós formamos um E3. De 4 e 4, de 4 e 3, nós formamos um E4, que é o de mais alta categoria. E um último conceito aqui, vocês me dão um tempinho aqui rapidinho, tá? É de TDM estatístico, que é o seguinte, pessoal. Os slots de tempo, eles vão ser alocados dinamicamente. Não vai ficar aquela alocação fixa. O primeiro é do usuário 1, o segundo é do usuário 2. Quem tiver informação para transmitir, vai transmitir. É um processo um pouco mais complicado para a gente poder separar as informações dos usuários, porque não tem essa alocação fixa, mas a gente ganha em termos de eficiência. Por quê? Pode ser que eu aloque uma janela de tempo, um canal para um usuário que não está falando nada, que não está transmitindo nada. E aí aquela janela de tempo ela fica ociosa, tá? Então, esse TDM estatístico é bom porque aí transmite quem tiver para transmitir e não deixa a janela de tempo fixa ali, ociosa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer que fale alguma coisa de novo? Quer discutir alguma coisa aqui em cima do que foi falado? Bom, pessoal, então é isso, tá? Lembrem-se, eu vou colocar o questionário dessa aula de hoje lá para vocês. Já vou colocar a gravação da aula também, já vou colocar o relatório da aula que vem, da semana que vem, mas esse questionário da aula de hoje entra na nota do 4º bimestre. Vou estar fechando aí em breve a nota do 3º bimestre para vocês, né? Semana que vem a gente ainda tem aula, mas semana que vem, como é a última aula antes desse recesso de fim de ano, eu não vou colocar questionário para vocês, tá? Então, semana que vem a aula é puramente explicativa mesmo. Parar a gravação. E é isso aí. Se ninguém tem